Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Hoje, domingo, terceiro domingo da quaresma. Estamos vivendo esse tempo da quaresma. O tempo de preparação para a Páscoa, o tempo de preparação para a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo de preparação, nesses 40 dias, nós devemos nos preparar. Avaliarmos na nossa caminhada, na nossa vida, se eu estou realmente jejuando de verdade. Ou se eu estou apenas deixando de comer alguma coisa. É preciso que o jejum seja mais espiritual do que físico. É claro que é importante nós não comermos carne na quarta, na sexta. Tem gente que opta por não comer carne nem um dia da quaresma. Por quê? Muita gente diz, mas por que não comer carne na sexta, na quarta? E nós devemos entender que na tradição católica, a carne era servida nos banquetes, era motivo de festa, de comemorações, motivo de status. A carne representava isso na antiguidade. Até hoje ainda representa em algumas ocasiões. Nós não devemos comer, não devemos comemorar, não devemos participar de coisas que não nos agrega na nossa vida cristã. E por isso fazemos o jejum, principalmente de carne, na quarta e na sexta. E algumas pessoas não comem carne durante a quaresma inteira. Mas o jejum principal é nós termos cuidado com a nossa língua, com os nossos julgamentos, com as nossas avaliações. Quantas pessoas estão aí prejudicadas, estão defamadas, estão canceladas, estão sendo colocadas em situações difíceis por causa da nossa língua, por causa do nosso julgamento, por causa do ouvir dizer, ouvir falar. Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, sermos cristãos de verdade. Nós precisamos praticar a lei de Deus. É fácil? É não. Nem sempre nós conseguimos. Tem dia que a gente não consegue nada. A gente termina o dia e diz, como é que eu fiz tanta besteira hoje? Como é que eu pequei tanto hoje? Às vezes nem nós mesmos entendemos. Mas é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, entender que essa é a nossa condição humana. É a condição de fraqueza, é a condição de julgamento, é a condição de sempre nos sentirmos vítimas dos outros. Mas na Semana Santa, na Quaresma, nós devemos sim buscar melhorar e nos converter. E nesse domingo, no terceiro domingo da Quaresma, hoje dia 8, é o Evangelho de João, capítulo 4, versos de 5 a 42. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse, dai-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe, se tu conheces o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus, Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus,
Todo aquele que bebe dessa água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse: Disseste bem que não tem marido, pois tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Nisto falasse a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis, em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles o que adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que é o Messias, que se chama Cristo. Vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou aqui, que estou falando contigo. Neste momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: Que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizer ao povo: Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentaram entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses, e aí vem a colheita. Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus respondeu há 2 dias, e muitos outros creram por causa da palavra. E disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo.
palavra da salvação. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje, a mulher samaritana, ela nos traz um grande exemplo. Quando ela ouviu as palavras, quando ela sentiu a verdade, quando ela sentiu que Jesus era o Mestre, que Jesus era o enviado, que Jesus era Cristo, o Filho de Deus, ela se converteu e também chamou a outros. Nós sabemos que os samaritanos eram mal vistos, sabemos que os samaritanos eram pagãos, sabemos que os samaritanos lá da Samaria não se davam com os judeus e os judeus não se davam com ele. E a mulher disse, sabemos que a salvação vem dos judeus. Jesus disse, vai chegar o tempo que nem aqui, nem em Jerusalém, vocês vão adorar. Vai adorar somente a Jesus. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Jesus disse àquela mulher, se tu beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Qual é a água que Jesus dá? Qual é a água que Jesus nos dá? É a água da sabedoria, é a água da fé, é a água que nós ficamos saciados para sempre. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, vem nos trazer um alento. Quando ele diz, o meu jugo é leve, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Meus irmãos e minhas irmãs, para onde nós iremos se não formos acreditar no Evangelho, na palavra de Jesus? Que outra saída nós temos? Ninguém pode fazer nada sem Jesus. Essa mulher teve uma oportunidade e abraçou com força. Essa mulher teve uma chance e abraçou com força. Quantas vezes nós também, meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante de Jesus, estamos diante das nossas orações, estamos diante da graça e deixamos passar. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que neste domingo santo, nesse dia 8 de março, onde nós estamos vivendo a quaresma, onde nós estamos vivendo o tempo da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus vivo, o Deus que está conosco, o Deus que veio trazer a água que nunca mais sentiremos sede. Podemos até sentir a sede física, mas a sede espiritual, a sede da fé, nós já estamos saciados. Meus irmãos e minhas irmãs, vivemos num mundo complicado, cheio de desafios e tentações. É preciso focarmos o nosso olhar em Jesus Cristo. É preciso focarmos o nosso entender, todo o nosso saber em Jesus Cristo, para assim nos livrarmos das maldições e das tempestades diárias. As noites escuras vêm para a nossa vida quando nós nos afastamos da palavra, quando nós tiramos nosso joelho do chão. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nesse tempo de quaresma, a gente também possa beber da água que Jesus nos dá. Nós também possamos adorar, não mais como os antigos, isso já se passou, mas nós possamos adorar verdadeiramente com o Espírito, não só com palavras, não só com nossos lábios, mas de todo o nosso coração. E para fazermos uma boa adoração, é preciso a gente estar em jejum, em comunhão e principalmente com a nossa fé elevada. E para isso, só através das nossas orações. Amém? Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações. Seja um dizimista. Que Deus nos abençoe.